Fala galera! Boa noite pessoal, ajustando aqui, uma ótima noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Pergunta pro Vagnão, nossa live de oportunidades, né? Thaís, eu fico empolgado aqui, Thaisinha. Eu me empolgo aqui. Então sejam todos muito bem-vindos, um prazer enorme ter todos vocês aqui, tá? Nossa live de oportunidade, oportunidade de você tirar toda e qualquer dúvida que você tiver aqui comigo, totalmente ao vivo. Hoje tudo azul aqui, Ana. O cenário a gente vai brincando com ele aí, né? E a live que faz parte do projeto Perícia Sem Segredo, onde eu compartilho aqui as técnicas, as dicas, os macetes, enfim, todas as informações para que você possa atuar em alto nível com assistência técnica pericial nas perícias de insalubridade e periculosidade, para que você se destaque nesse mercado, ganhe dinheiro fazendo perícias e tudo que está envolvido aí no mundo das perícias. E nossa live de hoje é bem direta, é perguntas e respostas. Porém, entretanto, contudo, eu já vi que o Irã está por aqui, né? Irã, vamos participar hoje? Confirma aí para mim. O Irã já tinha conversado aqui comigo para a gente fazer uma análise ao vivo. É só o Irã confirmar que eu já ponho ele na jogada. Enquanto isso, a galera vai mandando as perguntas aí para eu ir respondendo, tá bom? Onde que é que coloca? Já estou aqui com o laudo aberto, Irã. Ó, para você mandar a sua dúvida, escreve aqui, ó, no balãozinho. Você clica no balãozinho e escreve a sua pergunta. Ah, mas minha pergunta é muito grande, Vagnão. Escreve ela aqui no comentário, não tem problema não. Ou clica aqui, ó, na chave, aqui na coisinha para a gente falar ao vivo, tá? Mas agora eu vou conversar com o Irã para a gente fazer uma análise aqui ao vivo de um laudo pericial para a gente definir ali as estratégias para contestação desse laudo pericial, tá bom? Já tô te chamando aí, Irã. Vamos lá, um laudo bastante extenso. Deixa eu chamar o Irã aqui para entrar ao vivo com o Irã, para a gente começar a nossa análise aqui ao vivo de um laudo pericial para traçar as estratégias de contestação desse laudo. Grande Irã, boa noite, meu amigo. Olá, boa noite, está me ouvindo? Estou ouvindo, a sua voz de radialista aqui. Opa, boa noite, eu já percebi que a Thaís tá por aí também, né? Boa noite também, Thaís, hein? Boa noite, Irã. Tá aqui, tá sempre aqui. Galera, desativei os comentários só para não ficar na frente do rosto do Irã, tá? Depois eu vou ativar novamente. Mas conforme a gente for fazendo análise, se vocês quiserem fazer pergunta, já vai escrevendo aqui no balãozinho ou nos próprios comentários, que aí depois eu vejo todas elas, tá? E escreve no balãozinho, que aí eu consigo ver todas as dúvidas e os comentários que vocês vão fazer. E aí, Irã, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E você, Wagner? Tudo bem, graças a Deus. Cenário bonito aí, novo aí, tô gostando, hein? Bacana, hein? Tá ficando bacana aqui, a gente tá aqui. É, isso aí. Isso aí. Isso aqui é coisa da dona Thaís aqui, tem ali, ó, os meus modelos. Show de bola. Tem as coisas da dona Thaís aqui, tá ficando bem Isso legal. aí. Isso aí. Tá, contextua aí pra gente, Irã, como é que é esse caso, com quem que você estava atuando, o que aconteceu na perícia, dá uma geral aí pra gente, por favor. Ok. Wagner, só lembrando para você, acho que a última live que eu participei com você, se eu não me engano, acho que foi em outubro ou novembro. Essa foi uma assistência que eu fiz para reclamada, inclusive até comentei no dia, né? Acho que eu tinha fechado no dia que eu fui fazer a live com você. É de um hotel lá em Campos do Jordão, né? Sim. E isso, é essa daí. E aí o perito enrolou bastante, tanto que a perícia ela foi feita agora sexta-feira passada, né? O perito ele foi intimado várias vezes,
e o juiz falou para ele que ele tinha até 23h59 de sexta para protocolar o laudo, né? E aí, então, ele fez a perícia de manhã e acho que ele parou por lá mesmo e já enviou o laudo, né? Só que eu li o laudo, você está falando que ele é extenso, realmente, ele é super extenso, mas tem muita coisa repetida, eu achei que tá uma salada. Ele caracteriza grau médio, depois ele vai para grau máximo e depois volta, tá uma confusão, entendeu? Tem muita informação jogada, assim, entendeu? Sim. E, e aí é o seguinte, Wagner, o que que acontece? Essa perícia, ela foi feita uma guia, tá? Era uma garota que ela era uma guia. Então, esse hotel, o que que acontece? Ele tem o hotel, né, lá onde ficam os hóspedes, e ele tem o outro local que fica próximo, que eles chamam de fazendinha, né? E nessa fazendinha, o que acontece? Tem alguns animais lá, como cabra, galinha, pavão, tem uns pôneis, né? E alguns bichos lá, né? Algumas aves e tal, né? E aí o que que acontece? A função dela, né? Era guia. Então, o que que acontecia? O pessoal chegava lá nessa fazendinha, ela recebia esse pessoal, né? E ela iria visitando lá digamos assim, os abrigos, os quiosques, ou as casinhas dos animais, né? Visitando com as pessoas, tal. Entrava, tinha acesso lá dentro, fazia alimentação dos bichinhos lá, tal, com crianças, tal, né? Inclusive são todos animais saudáveis, tem até atestado né, dos animais, tal. Só o que acontece, né? Para minha surpresa, né? E depois para surpresa da advogada também da reclamada, quando nós chegamos lá no dia da perícia, eu cheguei bem antes, fui conversar com a pessoa responsável, que é o diretor lá do hospital, ou do hospital do hotel, no caso ele é o dono, né, diretor e dono, e fui explicar a situação para ele, né, se eu já participou de uma perícia, não, já tivemos uma anterior, né, e aí ele já falou para mim, teve uma que o perito caracterizou, então agora abriu a porteira, todo mundo vai querer entrar com a ação. Corre esse risco. Então, eu já falei para ele, depois da conversa eu já falei para ele, então o senhor vai ter um passivo enorme aí para trás aí. O que que acontece, Wagner? Ela era freelancer, tá? Trabalhou durante 3 anos. E o que que acontece? Quando tinha alta temporada ou finais de semana, eles contratavam ela, pagavam a diária para ela sexta, sábado e domingo, né? Só que aí o que que acontece? Nesses dias sexta, sábado e domingo, ela chegava 1 hora antes, que era das 8 às 16, ela chegava 1 hora antes, né? E nessa 1 hora antes que eles chegavam, na verdade eles faziam de tudo, entendeu? Era desde limpeza, lavagem de banheiro, era fazer varrição, era dar ração, era fazer limpeza das fezes dos animais, das casinhas, tal. Então, só tinha essa função de guia, mas era guia, recepcionista, jardineiro, todo mundo fazia tudo. Entendi. Então, nós acabamos sendo surpreendidos no momento, na hora lá, né? Então, eu dei uma orientada pro diretor do hospital e outra pessoa que ia participar. Aí ela tinha uma guia, mesmo que essa guia ela foi contratada, era guia de documentação mesmo, inclusive ela até reclamou para mim, pô, todo mundo tá aqui que é guia, mas eu sou guia mesmo, né, de carteira e tal, daí beleza. Aí orientei eles o que poderia falar ou não, e tudo bem, o perito chegou. Só que aí, esse perito foi o mesmo perito que foi da primeira vez, na primeira ação, né? Então ele já conhecia todo o local, né? Já conhecia toda a dinâmica lá do local. Inclusive, tanto que a primeira coisa que, nas análises de documentação que eu fiz, eu já deixei claro para a advogada, eu falei, nós vamos ter um problema aqui, questão de documentação, fornecimento de EPI, não tem registro, não tem nada, nós vamos ter um problema sério. Então, eu já estou logo adiantando, né? Sim. E a primeira coisa que ele fez foi isso, pedir a ficha de EPI, porque ele já sabia. Eu falei, doutor, nós podemos fazer o seguinte, eu posso enviar, né, porque estava o advogado, reclamante, tava, né, eu posso te enviar mais para tarde, não sei o que, ele insistiu, eu disse, beleza. Quando acabou a perícia, só resumindo, ele falou assim, Irã, eu já sabia que você não tinha. Eu deixei quieto só porque eu sabia que não tem nada, entendeu? E aí, Wagner, o que acontece? A reclamante, né, ela passou todas as informações, né?
que ela fazia limpeza geral, lavava banheiro, tirava fezes dos animais, tal, né? E tudo isso ela fazia. Para minha surpresa foi que o diretor do hotel, ele confirmou tudo isso. Ele falou, não, realmente, ela fazia tudo isso mesmo, entendeu? E aí tinha uma paradigma, né? A paradigma confirmou também que ela fazia tudo isso, Caramba. entendeu? A própria guia que estava lá como funcionária registrada confirmou que fazia. Não. Aí quem estava lá foi uma menina que era guia, mas só que ela não é registrada. Também tem um outro problema, o que acontece? Todo esse pessoal que trabalha na fazendinha é todo mundo contratado, é freelance, entendeu? Então tem umas 20 pessoas. Legal. Beleza. A gente já consegue ter o norte. Eu estava olhando aqui o laudo enquanto você falava aqui para entender aqui a caracterização. O laudo realmente é bastante confuso. Ele já começa pela conclusão, né? Normal. Sim. Então a gente já começa pela parte final. Isso acaba deixando a análise bastante confusa, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Tem algum questionamento no processo, né, na inicial, ou na contestação do advogado sobre o vínculo empregatício? Tem. Estão pedindo tudo isso aí. Tem. A reclamante pede o vínculo. E o advogado, na contestação, nega. Não nega. Só que aí, Wagner, então é o seguinte, também, nesse meio tempo aí, o que eles fizeram? Quando ocorreu a primeira ação, eles não tinham documentação nenhuma. Aí o hotel contratou um pessoal lá da região para fazer um LTCAT e um PPRA, entendeu? E aí o que acontece? Colocaram lá a função de guia, e aí fala dos EPIs, né? Que teriam que ser utilizados por causa do risco, né, da exposição, e aí o perito pegou, recortou e colou isso no laudo, né? Porque a própria documentação fala que tem que ser utilizado e a empresa não fornecia nenhum equipamento, entendeu? Legal. Tanto, só para nessa questão de equipamentos também. E aí o que acontece? Essa outra pessoa que já entrou lá, que é a guia, ela é PJ, tal, tá tentando dar uma organizada, mas coitada, ela tá perdida também. Ela começou a distribuir alguns EPIs, mas os EPIs totalmente não tem nada a ver. Ela distribuiu uma luva qualquer lá, né, e um avental, beleza. Aí ela vem mostrar, eu falei, deixa eu ver sua ficha de EPI que você tá fazendo. Então ela coloca lá, fala algumas coisas da norma. E aí, para minha surpresa, ela coloca lá assim, falando, o funcionário, me comprometo, tal, ao extravio, se eu não cuidar bem dos equipamentos, tal, a fazer desconto na minha folha de pagamento. Eu falei, meu, você tá... Falei, não faz isso, pelo amor de Deus. Tá tudo errado, eles estão precisando de uma assessoria completa, sim, né? Sim. Aí, inclusive, eu já aproveitei a oportunidade e já, né, falei, opa... Né, tem uma oportunidade aqui. Bom, para a galera que chegou agora, só vou fazer um resumo. A gente está fazendo aqui uma análise de um laudo pericial, onde foi caracterizada a insalubridade por agente biológico em grau médio e em grau máximo. Né? A função da reclamante era guia, né? É guia só? Sim, guia. É guia de atividades, né? Então, era tipo um hotel fazenda, onde a pessoa recebia, né, os visitantes e levava lá para dar comida para os animaizinhos. E, no final do expediente, ela fazia a limpeza geral do local. Tanto do local do recinto dos animais, quanto de banheiros e sanitários. Né? E aí, só para ativar essa questão da limpeza, né, o próprio diretor... confirmou na hora que fazia 1 hora antes essa limpeza e fazia 1 hora depois do que fechava, entendeu? Então eram 2 vezes por dia. Então vamos lá, a gente tem algumas linhas para trabalhar, né? Primeira coisa, tinha uma equipe de trabalho junto com a guia, tinha outros funcionários que faziam a mesma atividade que ela?
Sim. Quantas Era pessoas? ela e mais 3 pessoas. Ela e mais 3. E que fazia a limpeza em geral? Não, todos faziam tudo. Não tinha assim, você só é Então, guia, não. então, assim, ó, devia ter recreadores. Sim, tinha jardineiro, tinha auxiliar de veterinário, né? Essa Tinha galera toda fazia recepcionista. tudo. Isso. Só tinha. Oi. Quantos eram no total dessa galera toda? Acho que uns 10 mais ou menos. Uns 10 10. pessoas. Então a gente tinha 10 pessoas que faziam tudo. Ok. Vamos voltar um pouquinho. Ela não era funcionária Não, do hotel. não. Ela presta serviços para o hotel. Sim. Ok. Ela tinha algum contrato de prestação de serviços com o hotel? Algum Não, registro? não, era verbal, verbal. Era tudo verbal. Era verbal. E não tinha nenhum tipo de registro sobre a forma em que ela era contratada. Tipo, Não, não tem mensagem de nada. WhatsApp, e-mail, qualquer coisa assim. Não, não, não. Inclusive, do processo tem algumas mensagens de WhatsApp, algumas fotos, que isso aí foram propositalmente, né? Até o diretor do hospital foi muito ingênuo, falou, não, porque ela gostava dos animaizinhos, não sei o que e tal. Eu falei, não, eu não acho que foi, isso aí foi proposital, né? Algumas fotos foram colocadas, algumas conversas de WhatsApp comprometendo realmente o pessoal, né, chamando ela para ir trabalhar, tal, bem comprometedores mesmo, assim, entendeu? Ok. Mas eles têm alguma evidência que ela trabalhava em outros locais? Não, Nenhuma evidência que ela trabalhava prestando serviço em outros locais. não. Bom, assim, ó, é importante conversar sobre isso com o advogado, se ele consegue buscar isso em alguma informação em algum local. Porque é o seguinte, a insalubridade... Ih, acho que travou aqui, Irã. Tá escutando, Irã? Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Tá, aqui deu uma travadinha na tua tela. Voltou. A insalubridade e a periculosidade são adicionais pagos a funcionários registrados das empresas, né? Você, assim como eu, nós somos prestadores de serviços. Sim, Se eu vou trabalhar numa atividade, se eu vou fazer uma perícia e eu vou fazer uma perícia numa subestação de energia e eu acho que eu tenho que receber o adicional de periculosidade, eu tenho que inserir isso no valor da minha contratação, porque eu não sou funcionário da empresa, certo? Então, adicional de insalubridade e periculosidade é para funcionários regidos por CLT ou funcionários da administração pública. Prestador de serviços, se você presta serviço para um local, você tem que colocar isso no valor da sua diária, do seu honorário. Então, esse é um ponto que eu acho que é o primeiro ponto a ser trabalhado na contestação. Porque se ela não era funcionária do local de trabalho, né, se ela não era funcionária ali do hotel, ela sendo contratada e sabendo as atividades que iria realizar, a responsabilidade de levar EPIs é dela. Então, quando eu vou fazer uma perícia, eu levo o meu capacete. Eu já acordo, deixo acordado com o meu cliente de que alguns EPIs específicos eles vão me fornecer. Mas a responsabilidade é minha. Então, se eu preciso de um protetor auricular, é minha responsabilidade levar esse protetor. Se eu for levar a Thaís comigo numa perícia, e a Thaís fosse minha funcionária, na verdade ela não é, ela que manda em tudo aqui. Se eu fosse levar a Thaís numa perícia, ela sendo minha funcionária, é minha responsabilidade entregar o equipamento de proteção para ela. Então, assim, ó, teoricamente, né, a reclamada ela não é responsável pela entrega de EPIs se isso não estiver acordado.
Porque a reclamante não é funcionária da reclamada, ela presta serviços para. Então, esse é o primeiro ponto a se trabalhar, de que a reclamante presta serviços para a reclamada. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um parecer meu de um caso semelhante que eu tive. Deixa eu ver se eu acho ele aqui enquanto a gente vai falando. Certo. Então, esse é o primeiro ponto, sobre trabalhar, né, contestar a caracterização da insalubridade em função dela não ser funcionária da empresa. Certo. Ela é uma prestadora de serviços. Então, não há o que se falar em insalubridade se não tem vínculo empregatício. E aí você não pode jogar contra o advogado da empresa. Se o advogado e a empresa estão negando o vínculo empregatício, não é seu papel entender, né, aceitar a informação. Certo. A informação da reclamada é que não há o vínculo. Você não está lá para contestar a informação do seu cliente. Se eles estão dizendo que isso é verdade, cabe a você aceitar isso como verdade. Certo. Então, eu achei aqui um caso semelhante a esse, que eu falo justamente o primeiro ponto que eu ponho na minha contestação, depois eu vou te mandar ela. Tá bom. É do vínculo empregatício. Então eu coloco aqui, ó, que o reclamante não era funcionário, visto que era contratado como terceirizado e atuava como autônomo. Uhum. Desta forma, sua função não consta na documentação de segurança da reclamada. Nesse caso aqui não constava. Mas o fato de a função constar na documentação também não significa muita coisa. Porque a empresa pode ter funcionários próprios. Ah, tá bom. Está me alertando aqui da voz. A empresa ela pode ter funcionários próprios numa função e pode ter outros funcionários contratados para a mesma função. Então, eu sou dono de empresa aqui, eu tenho uma padaria, onde eu tenho o meu padeiro. Então, no meu PPRA, no meu LTCAT, vai ter a função do padeiro. E eu tenho um padeiro que é freelance, que ele vem e eu contrato ele de vez em quando para vir fazer pão para mim. Então, na minha documentação tem o padeiro. Por quê? Porque eu tenho um. Mas eu também contrato um de fora, um terceiro, tá? Então, E aí eu coloco assim, ó, visto que a atividade, nesse caso era a colocação de mármore, né? A atividade de colocação de mármore é terceirizada. Fato este reconhecido pelo perito no laudo pericial, no item 5. E aí eu destaco porque o perito colocou isso no laudo dele, tá? Então, certo. Dessa forma, a reclamada não pode ser responsável pelo pagamento do adicional, pois o mesmo não era seu funcionário. Então, esse é o primeiro ponto, cara. Né? Você, se a empresa fala que não há vínculo empregatício, você reforçar isso. Porque o adicional de insalubridade, ele é devido para as pessoas que são funcionárias da empresa. Sim, ok? Sim. Então, esse é a primeira linha de trabalho, é a questão do vínculo. Né? Certo. Mesmo porque, se você não aborda isso, ou coloca, né, que é obrigação da empresa fornecer os EPIs, você vai estar fazendo prova contra a empresa. Ok? Sim, sim. Bom, aí, pelo que eu vi ali no perito, ele não explica como as atividades, pelo que eu vi do laudo pericial, e aí você pode me corrigir, certo. Ele não explica como as atividades eram realizadas. Por exemplo, a limpeza do recinto dos animais, como era realizado? Elas pegavam as fezes com as mãos? Não, esse nível de detalhe não tem. Então, aí entra um outro ponto importante, que é especificar, né, a forma como as atividades eram realizadas. Então, eu colocaria ali um outro tópico na contestação, que o perito ele não descreveu como as atividades são realizadas. Por quê? Para recolher as fezes dos animais, ninguém vai lá, tem o potrinho lá, ninguém vai lá com a mão pegar as fezes do potro e jogar num saco de plástico. A pessoa no mínimo com a pá e com a vassoura, né, tal. Então ela não tem contato com as fezes, né? Até assim, né? Até meio constrangedor a gente ter que abordar isso, porque
é meio óbvio isso, né? Ninguém vai pegar com a mão as fezes lá do coelho, Sim, da cabra, da galinha, pô, né? Então, eu acho que um ponto importante é você colocar aí um segundo tópico da forma como as atividades eram realizadas, né? Especificando, mostrando como é feita a atividade da coleta do resíduo dos animais, né? certo. De que animais sadios, né? Fazer o link, colocar ali os atestados dos Sim, animais. inclusive eu logo no início uma das primeiras coisas que eu solicitei é atestado dos animais. Perfeito, A gente já tem os atestados. perfeito. Para você demonstrar que não eram animais portadores de doenças. Mesmo porque, aí vai uma nova argumentação lógica, né? Como poderiam estar expostos para contato com crianças, idosos, Sim, pessoas do público em geral, animais portadores de carbunculose? sim, Não tem como, né? Totalmente, isso tem fiscalização, tem tudo. Então, acho que especificar como a atividade é realizada, e aí, nessa hora, o Irã, é muito lúdico a utilização de fotos. Então, pedir para o pessoal mandar foto de como as atividades são feitas, sim, né? Um outro tópico que eu abordaria é sobre quem fazia as limpezas, porque pelo laudo pericial, só ela limpava. parece que dá a entender que é só ela que fazia essa atividade. Não era só ela, tinha uma equipe, né? Então, assim, ó, não era todo dia que ela limpava os banheiros. Eu acredito, Sim, e aí é importante você conversar com o pessoal, verificar junto à equipe se eles não têm um rodízio. Ah, hoje eu vou limpar tal coisa, hoje você vai fazer outra coisa, hoje eu vou organizar ali, você vai fazer lá, se eles não têm nenhum rodízio, porque é muito, é muito comum acontecer esse tipo de rodízio escala. Para quê? certo. Porque, pô, ninguém vai gostar de ficar lá no estábulo recolhendo as fezes dos animais. Em geral, as pessoas não gostam. Então, hoje eu vou para lá, mas amanhã eu vou para o outro lado que é mais tranquilo. Então, é comum isso. Então, é importante verificar se não havia esse tipo de rodízio, esse tipo de escala nas atividades. E Uhum, demonstrar para o juiz que o laudo pericial não leva em consideração as informações prestadas, de que havia uma equipe de 10 pessoas que faziam essas atividades, que não era somente a reclamante, certo. né? Sobre os EPIs, a gente não tem muito o que abordar, Não tem. não tem. Mas a gente consegue trabalhar sobre a eventualidade da ação, utilizando a portaria 3311 de 89, Certo. que ela fala que quando a atividade é realizada até 30%, né, da jornada de trabalho, é 30%? Não, 6%. 30 minutos por dia durante a jornada de trabalho. Se a gente pegar isso numa semana, se a gente não pegar a jornada diária, a gente pegar a jornada semanal, né, a gente teria aí cerca de 2 horas e meia por semana. Né? 30 minutos por dia dá 2 horas e meia por semana. E aí, 6% da jornada de trabalho. A atividade ela é considerada eventual pela portaria 3311 de 89, que ela Sim, foi revogada, mas no lugar dela não entrou nada melhor. Então, muitos magistrados indicam até mesmo para os peritos utilizarem essa portaria para determinar se uma atividade era feita de forma eventual, intermitente ou permanente. Então, o perito não fez essa avaliação, porque ele não levou em consideração que havia uma equipe que fazia a atividade. sim. Né? Ela entrava 1 hora antes para fazer a limpeza. Quanto tempo que ela fazia a limpeza dentro dessa 1 hora? Ela não ficava 1 hora dentro do banheiro limpando o banheiro. Mesmo Então, porque no caso eram 2 banheiros e pequenos ainda, porque nós fomos até o banheiro, então não é?
Então é importante você especificar, quando você falar lá, né, da forma como a atividade é realizada, especificar quanto tempo leva para realizar a atividade. Para quê? Para te dar argumento na hora de falar sobre a eventualidade da ação. Certo. Né? E aí expor que a portaria ela foi revogada, mas como no local dela não entrou nada melhor, se criou um vácuo legal, então, sob a ótica da engenharia de segurança, sob a ótica do direito trabalhista, é perfeitamente aplicável o uso da portaria. Inclusive, muitos magistrados indicam que os peritos utilizem essa portaria justamente por não ter nenhum critério estabelecido para determinar uma atividade como eventual ou não para a insalubridade. Só existe isso para a periculosidade através da súmula 364. Certo. Né? Então, eu usaria essas linhas, cara, sobre a questão do vínculo empregatício. Certo. Tá? A questão da forma como a atividade é realizada, inclusive com o tempo que vai para realizar cada uma das atividades, a equipe de trabalho que existe no local, colocando fotos, né, mostrando de uma forma bem lúdica de quanto tempo são feitas as atividades. Né? Certo. E da questão da eventualidade da ação, de que a atividade é realizada de forma totalmente eventual, né? E aí a gente pode abordar sobre a caracterização do laudo. Deixa eu achar aqui o que o perito alegou para caracterização. Se você for discorrer o laudo dele todo, em várias oportunidades ele fala de caracterização desde o início até o final, não é só no início e no final, não. Ele vem no meio falando um monte de... Sabe, parece que ele pegou várias coisas assim e saiu colando no laudo, entendeu? Ele fala pela realização da limpeza de banheiros e recolher lixo, por trabalhar de forma habitual e permanente em estábulo e fazenda. Então, aqui ó, você já pode trabalhar em cima do laudo dele, porque o próprio laudo é contraditório. Como é que a pessoa podia ficar fazendo atividade habitual e permanente de recolhimento de lixo, se ele afirma que de forma habitual e permanente ela ficava nos estábulos, contando direto com ambientes com animais e resíduos vivos com riscos de doenças? Nossa Senhora. O resíduo é vivo. E mesmo porque nesse tempo aí também tinha a questão do que era a guia, né? Exatamente. Então, assim, o próprio laudo pericial, ele é contraditório nas atividades. E aí a gente tem aqui existência de insalubridade em grau máximo, e aí os absurdos que a gente pega, né? Por estar exposto ao agente biológico de forma habitual e permanente, conforme anexo 14, considerando também os critérios qualitativos determinados pela ACGIH, relação das atividades que envolvem agentes biológicos cuja insalubridade é característica pela avaliação qualitativa. Aonde que a CGIH fala de insalubridade? Né? A pessoa, ela é bem o que você falou, ela vai juntando, né, vários apanhados, e vai pegando um pouquinho de coisa de cada lugar e vai colando tudo junto. E aí bem isso, né? Forma né, o nome do perito poderia ser Dr. Frankenstein, porque é um verdadeiro Frankenstein o laudo pericial. São vários apanhados, sim, né, tá mesmo, que tá assim mesmo. Juntados. E isso prejudica, né? Não só o processo pericial como um todo, como o trabalho do juiz de entender o que realmente acontecia para julgar o caso da melhor forma aplicável. Lembrando que são teses, né, que a gente trabalha. Sim, então a gente está explicando para o juiz uma tese diferente da do perito.
Tanto, Wagner, que quando eu comecei a ler esse laudo dele, eu tive uma dificuldade, porque primeiramente eu pensei que ele tinha colocado o grau máximo pelo fato dela estar trabalhando lá, fazendo a limpeza, tal, com fezes dos animais e tal, só que aí depois eu fui entender que ele está falando por causa da limpeza do banheiro. Se você for ler o laudo, ele fala que é pela limpeza de banheiro que ele deu o grau máximo, entendeu? Sim. Então, é bem confuso, né? Porque ele equipara a coleta de lixo com o esgoto, que seria grau máximo, Grau com máximo. estábulos e cavalariças, que seria grau médio. Isso. Então, assim, aí eu abriria um outro tópico, né? Espera aí que a Thaís está tentando... Desconcentrou. Me desconcentrou, tá pulando para tentar mudar a palheta do ar-condicionado aqui. Então, assim, ó, a forma das atividades realizadas, a eventualidade e a caracterização realizada pelo perito. Primeiro que o perito informa no laudo que fez a caracterização com base em conceitos da CGIH. E a CGIH não trata insalubridade, né? Segundo, que ele equipara a parte de estábulos e cavalariças, que é insalubridade em grau médio, com limpeza de esgotos e galerias e recolhimento de lixo como insalubridade em grau máximo. E outra, a NR, ele faz uma interpretação da norma e é vedado ao perito emitir a opinião pessoal, né? A norma fala em contato permanente com esgoto proveniente de galerias e tanques. Não fala em vaso sanitário. Sim. Isso não está especificado na norma. Então, delimitar essa questão. Porque tem muita gente que fala, o vaso sanitário é a primeira fase do esgoto. Já vi laudo assim. Não nada disso. A norma não quer saber se o vaso sanitário é a primeira fase do esgoto. O que a norma determina é contato com o esgoto em galerias e tanques. Para quem tem dúvida sobre o que é uma galeria, é só ver o que aconteceu com o metrô de São Paulo na semana passada, onde foi rompida uma galeria de esgoto. A diferença é gritante, né? Então, deixar isso muito bem claro nesse outro tópico sobre a caracterização, porque a caracterização, ao meu ver, ela também é indevida. Porque, não entrando no mérito do uso dos EPIs, não, porque ela é mal feita. Sim. Ela é mal... as informações, elas não têm uma coerência lógica para poder haver uma caracterização. No laudo, ele não consegue demonstrar onde que está a exposição ao agente biológico. Aqui, ó, local do banheiro para o público. Ok. Mas isso não caracteriza. Você tem informação de quantas pessoas que acessavam o local? Não, era os visitantes mesmo, mas na recepção, o pessoal tem que passar pela recepção e era registrado, eu tenho como conseguir essas entradas aí por dia de pessoas, isso aí é fácil. Tá, porque é um banheiro para uso dos hóspedes, né? Mas a gente tem que ponderar de quantas pessoas efetivamente usavam aquele sanitário. Sim. Né? Que normalmente os hóspedes não utilizam. Sim. É difícil de achar aqui a conclusão, né? Então, é o que eu tô te falando, ele tá muito confuso, que ele conclui, de cabo a aba ele vem concluindo, toda hora ele conclui a mesma coisa, ele fala a mesma coisa, entendeu? Tanto que você vê, ele pôs a conclusão lá em cima, se você for lá no final, ele tem outra conclusão, no finalzão do laudo mesmo, antes dos quesitos lá, e depois dos quesitos ele fala de novo. Ele coloca aqui, ó, tô vendo aqui o item 13.1, página 21.
Função, guia da apresentação, adicional devido à luz do anexo 14, 20%. Atividade com ambiente com animais e resíduos vivos em estábulos e fazendas. Insalubridade de 40%. Atividade de limpeza dos estábulos, banheiros, recolhimento de lixo, a luz. Quer dizer, ele equipara a limpeza de estábulo a banheiros. A norma nem fala em limpeza de estábulos, né? Sim, sim. Não existe isso na norma. A norma fala em atividades permanentes em estábulos e cavalariças, independente qual é a atividade. Sim, sim, né? sim. Mas não especifica. Então, assim, o laudo é bastante confuso. Tá bem Então, confuso assim, mesmo. as linhas que eu trabalharia seriam essas, Irã. Certo. Não tem como a gente trabalhar. Não tinha um registro na ficha e tal. Mas eu entendo que essas atividades que eram feitas da limpeza... uma outra pergunta, Irã. A Sim. limpeza só era feita antes do dia começar, lá do turno de trabalho dela começar, antes e depois ou durante também? Não, só antes e depois. Isso, Não inclusive... tinha uma equipe de limpeza lá que de vez em quando passava para dar uma geral. Não. Inclusive no caso, é o próprio diretor, né, confirmou essa atividade, inclusive até no laudo do perito aí tem, né, na descrição aí, na contestação ele fala que é antes, 1 hora antes e 1 hora depois, né, nos dias que eles estão lá. Tá. Era bom confirmar essa informação, porque o que acontece muito nesses locais, né, nesses hotéis, as arrumadeiras, o pessoal que arruma os quartos, faz a limpeza de quarto e tal, prestar apoio nessas áreas para manutenção da limpeza que é feita. Então seria bom verificar se isso não acontece lá, Irã. Tá, vou dar uma verificada. E as arrumadeiras, camareiras e tal, que faz a limpeza dos quartos, também não fazia a manutenção da limpeza desses banheiros. Certo. E qual era o turno de trabalho dela? Quanto tempo? Das 8 às 16. Porque permanecer. Que hora que foi a perícia? Perícia foi 8h30. Foi de manhã cedo. Foi de manhã cedo. Inclusive, no momento da perícia, em um certo... quando ele está descrevendo as atividades aí, ele coloca, inclusive, tal, hoje no momento da perícia, né, o pessoal está fazendo as atividades que a reclamante descreveu, tal, entendeu? Então o pessoal estava todo vapor lá antes de abrir porque abre às 9, né? Então antes de abrir, aí o pessoal estava fazendo toda essa atividade, né? E aí ela falou, inclusive o pessoal que está ali, fulano, ciclano, beltrano, está fazendo o que eu fazia, tal, aquela atividade, entendeu? Ok. Cara, e ele coloca aqui insalubridade no trabalho rural. Eu vi também. Se você pegar e ler o laudo inteirinho, você fica doido, cara. Ele fica... Eu vou virar a tela aqui para mostrar pro pessoal aqui, ó. Não é mentira minha, galera. Insalubridade no trabalho rural. Eu queria saber onde que ele arrumou isso. Você vê, tá? É um Frankenstein mesmo, que nem você falou. A insalubridade na relação laboral pode ser considerada como ambiente de trabalho hostil à saúde pela presença de agentes agressivos ao organismo do trabalhador acima do limite permitidos pelas normas técnicas. Tá, isso em qualquer ambiente, no ambiente rural. Desta forma, podemos entender que há direito à percepção da adicional de insalubridade pelos trabalhadores rurais, com fundamento no anexo 14 à luz da NR15. Trabalhadores rurais que lidam com gado, laboram com ordenha e ficam expostos ao ambiente de currais ou estábulos em cuidado com equinos ou animais silvestres. O fato de ele ser um rural ou não tem nada a ver. Tem nada a ver. É mais um ponto para pegar, tirar o print, né? E perguntar, né? Qual a previsão legal para insalubridade no trabalho rural? Onde que isso está descrito na NR15?
Não, bacana, bacana. Então, você vê que o laudo pericial, ele contém, assim, erros, né, gritantes. Ô, Wagner, deixa eu já te fazer uma pergunta. O que que Manda ver. acontece? Ele fala de agentes químicos, né? Ele fala aí no laudo que ele fez a vistoria de agentes químicos no anexo 11, anexo 12, ou anexo 11, anexo 12, anexo 13 e anexo 1. Ele não fez medição nenhuma, ele não fez verificação nenhuma, ele não viu nada, entendeu? E se você for ver nada, ele ainda caracteriza por exposição a produtos químicos, e ele não fez nada disso. Então, é mais um ponto. Nesse tópico de colocar sobre a caracterização realizada pelo perito, você pode colocar sobre as avaliações realizadas pelo perito. E aí você expõe que ele afirma que fez a avaliação de agentes químicos conforme o anexo 11, mas não apresentou nenhuma avaliação quantitativa, né? E ele fala que ele caracteriza por limite de tolerância. Ele não fez medições nenhuma. Nada, nada, nada. Eu acho que, assim, ó, embora não tenha havido nenhuma caracterização, Sim, sim. seria importante colocar isso, Irã, como estratégia para mostrar para o juiz que o laudo pericial é repleto de vícios e Sim, repleto de inconsistências. sim. Que esse laudo ele não deve ser considerado. Eu escrevi isso agora há pouco na impugnação dos esclarecimentos que eu fiz. Eu vou ler até para ti o que eu escrevi aqui sobre essa questão do laudo não ser considerado. O perito não apresenta, né, elementos técnicos. Sim. Peraí, deixa eu achar aqui. O que eu coloquei foi o seguinte, ó. Certo. No caso, foi porque o perito também não respondeu aos quesitos de forma objetiva, né? Então eu coloco que os questionamentos não foram abordados na explanação realizada pelo perito e nem na resposta aos quesitos e foram deixados de lado. Com isso, o perito deixa de cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, descumprindo as determinações do Código do Processo Civil, que é o regulamento da atividade pericial, sendo o seu laudo dispensável para a definição da insalubridade no presente caso. Então, você colocar aqui, o perito fala que fez uma avaliação e não fez, o laudo dele não tem que ser considerado. Então, Sim. colocar para o juiz que o laudo do perito deve ser dispensável, ele não deve levar em consideração o laudo pericial. E aí ele define se ele utiliza as informações que ele tem para julgar o caso, se ele solicita uma nova perícia. Mesmo porque ele já está meio queimado, né? Porque o juiz intimou ele, acho que umas 3 ou 4 vezes e deu prazo final para ele protocolar o laudo no mesmo dia da perícia. Senão ele ia ser destituído. Até as 23h59, senão ele ia ser destituído. E aí, sim, eu acho que na correria também e tal, ele pegou e blum, né? Sim, com certeza. Eu trabalharia bem essa parte da avaliação realizada pelo perito, a forma como ele fez a avaliação, né? Certo. Foi uma avaliação que misturou coisas totalmente distintas, como limpeza de banheiro, com limpeza de estábulos, né? Estábulo e cavalariça, atividade permanente, insalubridade em grau médio, trabalho com esgotos, galerias, limpeza pública e tal, insalubridade em grau máximo,
Se ele quisesse utilizar a limpeza de banheiro, ele teria que ter abordado a súmula 448, ele não abordou, né? Uhum. Então, o que ele fala que caracteriza como insalubre, ele fala se reportando ao anexo 14. E as atividades que ele coloca como sendo insalubres, elas não estão presentes no anexo 14. Certo. Né? E deixar bem clara a diferença entre um vaso sanitário e esgoto proveniente de galerias e tanques. Né? Então, quanto mais foto tu conseguir colocar para ilustrar isso tudo, mais lúdica para o juiz vai ser essa contestação. Não, E bacana. mais efetiva ela tende a ser. Não, bacana, bacana. Então, eu trabalharia nesses pontos aí, Irã. Acho que Tranquilo. Está bacana. é como a gente sempre fala, é uma análise técnica sobre a caracterização feita. E se tecnicamente a caracterização não foi feita da forma adequada, o laudo não deve ser considerado para análise do caso. Né? Os Sim. quesitos ele respondeu? Ele responde daquele jeito. Sim, veja lá o item tal, né? Daquele jeitão, mais ou menos. Então, mais um tópico para colocar. Ele responder daquela forma que os peritos gostam de responder. Alguns ele colocou alguma coisa, outros não. Aí o cara cobra R$ 7.500. Você viu? No laudo em que ele se baseou na CGIH para caracterizar a insalubridade. Tá certo? Brincadeira, Mas beleza. Beleza, Magno. Legal, já deu uma luz aí, dá pra trabalhar bastante em cima aí. Legal, cara. Bom que eu pude ajudar e obrigado por dividir o caso aqui com a gente. Opa, beleza. Obrigado você aí e tal. E sempre que a gente tiver algum caso interessante, a gente aparece por aí. Beleza, show de bola, Irã. Valeu. Depois eu vou mandar lá no grupo do Telegram o outro laudo pericial, a contestação, onde eu falo sobre a questão do vínculo empregatício, para tu poder usar aí no teu. Fechou, então. Tá bom, Wagner. Valeu, obrigado aí. Obrigado, boa noite aí para você. Tchau, tchau. Valeu, um abraço grande. Você também. Acho que é no Xzinho, Irã. Aí. Bom, galera, vou ativar novamente os comentários. Para quem quiser comentar, manda ver aí. Deixa eu arrumar aqui minha tela agora. Bom, ainda temos um tempinho, Quem quiser fazer pergunta e comentário, manda ver, né? Só contextualizar, né, essa questão. Muitos profissionais não entendem a questão da análise técnica que é feita quando você vai contestar um laudo do perito, né? A contestação, ela não pode ser uma lamentação. Você não pode se lamentar porque o perito caracterizou algo. Você tem que analisar tecnicamente, né, o que o perito caracterizou para verificar se a caracterização feita pelo perito está correta. Porque se a caracterização feita não está correta, por que esse laudo tem que ser utilizado? Não tem sentido, né? Ele ser utilizado se a caracterização feita pelo perito está equivocada. Então é isso que a gente expõe para o juiz. Os erros do laudo pericial mostrando que o que o perito está dizendo não está correto, né? A insalubridade, ela tem várias formas de ser interpretadas. É como eu sempre digo, o perito ele tem que dizer que o copo está pela metade. O assistente técnico pode dizer se ele está meio cheio ou meio vazio. Por isso que a gente pode interpretar a legislação de várias formas, né? A questão do vínculo empregatício. Não cabe a nós, como assistentes técnicos, julgarmos se está certo ou errado a forma de contratação. Não cabe a nós. Eu tenho que acreditar no que meu cliente fala. Se o meu cliente está me dizendo que
o funcionário não era né, o reclamante, desculpa, o reclamante não era funcionário dele, era só um freelance que de vez em quando prestava serviços para ele, que não tinha vínculo empregatício, inclusive está colocando isso no processo, através da contestação. Ele está colocando isso no processo. Não cabe a mim julgar se está certo ou se está errado. Eu vou usar essa informação como uma ferramenta de trabalho. Por quê? Porque se o juiz julgar o caso e determinar que não há vínculo empregatício, não tem o que se falar em insalubridade. Então eu preciso expor isso. E o perito não levou isso em consideração. Nesse outro caso que eu mostrei para vocês, que eu comentei com o Irã, que eu atuei, que tinha essa questão do vínculo empregatício, e eu vou até disponibilizar a contestação que eu fiz lá para o pessoal. Nesse caso, o que o perito fez? Ele falou, caso fique confirmado o vínculo empregatício, se caracteriza. Caso não fica, não se caracteriza. E era a questão de EPI semelhante, né? De que o reclamante prestava serviços para a reclamada como autônomo e reclama pela insalubridade na prestação de serviços. Se você é autônomo, se você presta serviços para alguma empresa, os EPIs é sua responsabilidade. O que você vai usar de proteção é a sua responsabilidade. Se você entende que você deve receber algum tipo de adicional, o valor desse adicional tem que estar já incluído no seu preço. E não ser responsabilidade da empresa que está contratando o serviço. Tá? Então, isso quem vai determinar é o juiz, se há o vínculo empregatício ou não. Mas é importante você contextualizar isso na sua contestação, principalmente porque o perito não abordou o fato no laudo pericial. Tá? Então, galera, é uma análise técnica. O perito caracterizar insalubridade por atividades permanentes em estábulos e cavalariças como insalubridade em grau máximo, tecnicamente está errado. Por quê? Porque é grau médio. A norma diz isto. Não é um erro de digitação, é um erro de conceito, porque o perito replica essa informação, ele repete essa informação várias vezes no laudo pericial. Não é que foi escrito ali sem querer. É um erro de conceito. E outra, o perito ele tem que entender as atividades como um todo. Quando você vai fazer uma análise de insalubridade, de uma prestação de serviço, de um funcionário, seja lá o que for, você tem que fazer análise contextualizando tudo que a pessoa faz num dia. Como é que a pessoa pode ser guia e estar em contato permanente, sendo que ora ela estava na recepção, ora estava transitando pelo hotel, ora estava no estábulo, ora estava no banheiro. Não existe contato permanente nessa prestação de serviço, onde ela está em vários locais diferentes. O máximo que poderia existir seria uma exposição intermitente. Então aí há um outro erro de avaliação do perito. São vários erros de avaliação que o perito cometeu no laudo pericial. E por que isso não deve ser exposto ao perito? Ao juiz, desculpa. Pelo contrário, ele deve ser exposto ao juiz. E com base nesse laudo, com estas informações, não tem como a gente dizer, com tantos erros, não tem como a gente dizer que a atividade era insalubre. Por quê? Porque a avaliação está repleta de equívocos.
Ah, mas ela não recebia EPI. Mas ela era funcionária da empresa? A empresa era responsável por entregar os EPIs para ela? Eu não sei o que foi contratado. Eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Agora, se a empresa é minha cliente e a empresa afirma veementemente que não, que ela não é funcionária, eu vou levar essa informação adiante. Então a gente tem que entender, quando a gente vai fazer uma contestação ao laudo pericial, que essa atividade de impugnação, contestação, é uma atividade técnica, assim como toda a atuação do assistente técnico, né? É por isso que eu defendo a atuação profissionalizada do assistente técnico. Por quê? Para você entender que a gente não está ali para julgar se é verdade ou se é mentira. A gente está ali para, tecnicamente, defender os interesses da parte que a gente foi contratado e chegar no melhor resultado possível. Então, para este caso, chegar no melhor resultado possível é demonstrar que, primeiro, a reclamante não era funcionário da reclamada, porque não existe o vínculo empregatício. Ah, mas se o juiz determina o contrário, aí é uma decisão do juiz. Não cabe a nós julgar. Nós não somos juízes. Ok? A forma como as atividades eram realizadas, o que foi demonstrado pelo perito, não condiz com a realidade da prestação de serviços. A eventualidade da ação, isso é uma tese. Tem previsão, tinha previsão legal pela portaria 3311 de 89. Tem muitos juízes que determinam que os próprios peritos utilizem. Se existe juiz que avalia que é válido utilizar a portaria 33 ainda hoje, por que eu não vou utilizá-la a meu favor? Não existe nenhum motivo para isso. E da caracterização equivocada realizada pelo perito. Então, essas são as ferramentas que eu tenho de trabalho. Então, eu vou utilizar essas ferramentas para tentar obter o melhor resultado possível. A reclamada já sabe dos riscos que ela corre. Qualquer resultado diferente de uma caracterização em tempo integral e insalubridade em grau máximo é o melhor resultado possível. Ok, galera? Pessoal, ainda tem uns minutinhos aí. Quem quiser mandar pergunta ou comentário, teve pergunta aqui em cima, né? Deixa eu ver aqui. Ou coloca aqui, ó, no ponto de interrogação, ou escreve aqui. O Emerson, eu não entendi a parte que foi falado sobre o prazo de entrega do laudo pelo perito. Acho que eu não vi a explicação. O Emerson, o juiz já tinha intimado o perito várias vezes para entregar o laudo pericial. E ele perdendo prazo, até que o juiz intimou o perito e falou que ele tinha até as 23h59 da sexta-feira daquela semana para entregar o laudo pericial, e a perícia foi feita na própria sexta. Então foi feita ali em cima da hora, na correria. O laudo foi montado na correria, né? Porque ele perdeu vários prazos e aí tomou uma intimada do juiz. O Edson, Wagner, o blusão de raspa pode descaracterizar o agente calor? Tecnicamente não, Edson. Infelizmente não. Tá? Infelizmente não. Na verdade, o blusão de raspa, ele acaba gerando um acréscimo de calor para a pessoa, para o trabalhador. Tá? Então a pessoa, ela tá num ambiente quente e aí ela utiliza um blusão não dá, né? Um blusão de raspa para proteger contra o calor por irradiação, calor irradiado, para proteger contra queimaduras, esse tipo de coisa pelo calor irradiado, tá? Mas a temperatura ambiente, o blusão ele não consegue neutralizar a questão da temperatura. Estou com a NHO 06 aberta aqui, eu quero achar um ponto aqui. Na NHO 06 ele fala sobre as roupas.
o acréscimo que a roupa gera no estresse térmico que o trabalhador está exposto naquele ambiente. Aqui, ó, item 5.5 da NHO 06, tá? E fala aqui, ó, quadro 2. Vou fazer uma introdução aqui. As vestimentas utilizadas podem influenciar na troca de calor do corpo com o ambiente, devendo, portanto, ser considerada na avaliação da exposição ocupacional ao calor. Assim, a correção para a vestimenta deve ser realizada sempre que o trabalhador utilizar vestimenta ou EPIs diferentes do uniforme tradicional, que prejudiquem a livre circulação de ar sobre a superfície do corpo, como, por exemplo, o blusão de raspa, né? Nas situações em que o trabalhador utilizar equipamentos de proteção individual ou roupas especiais diferentes dos citados no quadro 2, poderá ocorrer uma contribuição positiva ou negativa na condição de sobrecarga térmica. A quantificação dessa variável é de caráter complexo, devendo ser analisada caso a caso. Aí está aqui, ó, quadro 2, incremento de ajuste do IBU-TG médio para alguns tipos de vestimentas. Uniforme de trabalho, calça e camisa de manga comprida, adição de IBU-TG, 0 grau. Macacão de tecido, 0 grau. Macacão impermeável ao vapor sobreposto à roupa de trabalho, 12 graus de incrementos. Avental longo de manga comprida impermeável ao vapor, 4 graus. O blusão de raspa, ele entraria nessa aqui, ó. Vestimento um macacão forrado, tecido duplo, 3 graus de incremento no IBU-TG, tá? Então, quando faz a avaliação quantitativa do calor, se a pessoa usa o blusão de raspa, né, ela incrementa 3 graus no IBU-TG medido. Então, se o IBU-TG medido foi de 28,5 graus Celsius e a pessoa utiliza vestimenta de raspa, há um incremento de 3 graus Celsius e passa para 31 a exposição ao calor. Inclusive, galera, quando for fazer avaliação de calor em perícias, para aqueles profissionais que atuam para reclamante, fica ligado nessa parada, porque a maioria dos peritos não avalia se a pessoa utilizava algum tipo de vestimenta além do uniforme de trabalho com relação à exposição ao calor, tá? E aí, às vezes, o limite de tolerância é 30. Mediu o calor lá, deu 29,5. Pô, tá abaixo do limite de tolerância. Ah, mas o cara usava um blusão de raspa. Incremento no IBU-TG, 3 graus. 29,5 mais 3, 32,5. Extrapolou o limite de tolerância. Então, para aqueles profissionais que atuam como assistente de reclamantes, e da reclamada também, né? Fica ligado na questão do incremento do ajuste do IBU-TG em função das vestimentas, tá? Aqui ainda tem um asterisco aqui, ó. Vestimentas com capuz devem ter seu valor acrescido em 1 grau Celsius. Então, mais um ainda se utilizar o capuz, ok? Então, quando for fazer a avaliação de calor, fica ligada na vestimenta. E quando tiver perícia falando sobre calor, fica ligado se o perito levou em consideração as vestimentas adicionais ao uniforme de trabalho, tá? Isso é uma coisa que a maioria não leva em consideração. O Newton Rosa, que eu faço os quesitos para o perito durante a perícia ou após, junto com a impugnação. Newton, eu vou te responder, mas eu vou te convidar a assistir a live de ontem, tá? Que ontem eu falei tudo sobre quesitos, ok? Quesitos para o perito durante a perícia ou após, junto com a impugnação. O quesito para o perito, Newton, ele pode ser apresentado em 3 momentos distintos. Antes da perícia, que são os quesitos formulados ali quando o juiz determina, né, a realização da perícia e indica o perito, ele dá prazo de 15 dias para as partes apresentar o quesito. Então, antes da perícia, esses quesitos antes da perícia, o perito vai responder no laudo pericial. Esse aqui são os quesitos regulares.
durante a perícia, eu posso fazer qualquer pergunta que eu entender necessário, tanto para o perito quanto para qualquer pessoa que esteja na perícia. Perguntas são quesitos, tá? Então esses são os quesitos suplementares. Eles são respondidos geralmente no momento da perícia, mas podem ser respondidos também no laudo pericial. E quando você vai fazer a impugnação, você vai fazer os quesitos complementares, tá? Porque uma impugnação sem quesitos, ela tende a não gerar resultados. Então, toda a contestação que você for fazer, faça os quesitos complementares, abordando aquilo que você alegou na sua contestação. Que nem neste caso, né, do Irã, que a gente viu. Deixa eu só ligar meu computador aqui no fiozinho, senão vai desligar. No caso do Irã, que a gente analisou agora, a questão do vínculo empregatício. Esse é um quesito a ser feito. De que forma? Ele vai falar sobre a questão do vínculo, e aí depois nas perguntas, ele vai fazer uma pergunta simples. Confirma o perito que o reclamante não era funcionário da reclamada, atuando apenas como um funcionário terceirizado? O perito vai ter que responder. O perito vai responder o quê? Que sim. Por quê? Porque é o que se tem como verdade. Quem vai julgar se isso se ele era funcionário terceirizado ou não é o juiz. O perito não pode emitir opinião pessoal. Código do Processo Civil. Então, o perito ele não pode dar a opinião dele se ele acha que o cara ele era contratado ou ele tinha vínculo empregatício. Tá aqui, ó. Artigo 473 do Código do Processo Civil, parágrafo 2º. É vedado ao perito ultrapassar o limite da sua designação, bem como emitir opinião pessoal que exceda o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Então, ele tem que informar aquilo que foi falado para ele, que o reclamante prestava serviços. Confirma o perito que a reclamada não pode ser responsável pelo pagamento de adicional de insalubridade pleiteado pelo reclamante, pois o mesmo não era seu funcionário? Ué, isso é lógico. Se não é funcionário da empresa, a empresa não tem que pagar adicional nenhum. É o que diz a legislação. Adicional de insalubridade, periculosidade é para funcionários das empresas, tá? Então, eu faço a argumentação na minha impugnação e depois eu transformo esses argumentos em perguntas, tá? Então, os quesitos são feitos antes, durante e após a perícia. Mas, ô Newton, assiste a live de ontem, tá lá no meu feed e acho que já tá lá no canal do YouTube, tá? Assiste a live de ontem, que foi sobre quesitos estratégicos. Eu explico tudo sobre quesitos. Excelente explicação do agente calor. Legal, Edson. Obrigado. Esses dias eu vi no site do governo que eles disponibilizam uma espécie de app para a IBUTG. Na Fundacentro tem um app para cálculo do IBUTG. Não é para IBUTG. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu já tentei baixar no meu celular e não consegui, tá? Eu tentei pela... Esqueci. O meu é Android, lá pela loja lá do Android lá. Deixa eu ver se eu acho aqui fácil. É um monitor de IBUTG. Eu vou fazer a pergunta. O celular consegue avaliar temperatura de bulbo seco, bulbo úmido e termômetro de globo? Não.
Então, tecnicamente, para a elaboração de laudos periciais, não é válida. Tá? Então, se você pegar aqui, ó, a Fundacentro disponibiliza para download de forma gratuita o aplicativo Monitor IBUTG nas lojas App Store e Play Store. Lembra? Play Store. O app torna possível a avaliação da exposição ao calor em todo o território nacional onde o trabalhador exerce atividades a céu aberto. Permite ainda que as empresas possam aplicar medidas adequadas de controle para impedir o adoecimento. O aplicativo é um software inovador idealizado pelo pesquisador a partir de um algoritmo matemático de sua autoria e do tecnologista Álvaro César e tal. O desenvolvimento do sistema foi concretizado pela equipe e tal, não sei o quê. O dispositivo monitora de hora em hora o valor do IBUTG, o qual indica se a exposição é excessiva ou não. Além disso, mostra as medidas de controle a serem observadas. Tá? Então, a pessoa desenvolveu um algoritmo que, em função da temperatura do local, ele deve calcular, eu estou imaginando, as temperaturas de bulbo seco, bulbo úmido e de globo. Ou seja, bulbo seco é o termômetro. Né? Então, pela temperatura, ele deve calcular bulbo úmido e termômetro de globo. Tá? E aí fazer o cálculo do IBUTG. Agora, isso está previsto na NHO 06? Não. Não está previsto na NHO 06. As normas da Fundacentro, elas estão em revisão. Então, pode ser que quando tiver a atualização da NHO 06, seja prevista a utilização desse aplicativo. Aí, ok. Até então, para a confecção de laudos periciais e laudos de insalubridade, não tem previsão na NHO 06. Aí ele fala aqui, ó, facilita a observação dos preceitos legais inseridos na NHO, no anexo 3, na NR15 e tal. Mas não tem previsão ainda na NHO 06, tá? Eu já tentei baixar algumas vezes esses aplicativos, mas não consegui, tá? Então, é Monitor IBUTG. Se alguém conseguir utilizar, fala aí pra gente, ou se alguém já utilizou, também comenta aí pra gente se alguém já utilizou esse app, tá? Bom, cara, pessoal, tem aí uns minutinhos aqui, ó, são 1h15, mas eu quero comentar. Na semana passada eu fiz um post sobre o caso da cantora, da Nayara Azevedo, que teve lá uma condenação numa ação trabalhista, né? Onde teve parte da condenação era referente ao adicional de insalubridade, né? E gerou aí bastante comentários, algumas controvérsias, né? A ação, a indenização definida, né, por ela, definida para pagamento por ela, foi de R$100 mil. É óbvio que R$100 mil não diz respeito à insalubridade, né? A insalubridade foi caracterizada em função do ruído. Ruído é grau médio. Se a gente pegar ali 5 anos, vai dar uns 25 mil, de 20 a 25 mil de caracterização, tá? Com relação ao ruído. E aí as pessoas podem achar, pô, 25 mil é pouco para uma pessoa que num show ganha milhões. Será que é pouco? Quantas pessoas estão envolvidas num show que estão expostas ao ruído? Umas 200 pessoas? Toda a equipe de suporte técnico, banda, segurança, tudo isso? Faz 25 mil vezes 200. 5 milhões. Quando a gente analisa a insalubridade para um funcionário, ela parece um valor ínfimo. Mas, quando a gente extrapola isso para todo um grupo de funcionários, o valor pode ser bastante elevado. Ok? E aí teve gente, né, algumas pessoas comentaram, mas ele é músico, não tem como ele usar protetor auricular. Assim, ó, primeira coisa, né, a caracterização ela foi feita com base num laudo emprestado de um funcionário de outra função. Quem leu o post
entendeu a análise que eu fiz. Quando você tem, né, num show, o palco, as ondas sonoras, elas são direcionadas em um sentido. Dependendo da posição onde a pessoa fica, ela vai ser atingida de uma forma diferente de outra pelas ondas sonoras, pela frequência. Então, a exposição ao ruído, ela é diferente, não só em função da atividade realizada, mas em função também do local onde a pessoa fica no ambiente, nesse tipo de exposição. E aí o laudo emprestado era para um operador de LED, um operador de luz, pessoal técnico, né? E a função avaliada naquele processo era de um músico. Completamente distintas as funções. Então, a primeira coisa é que o laudo pericial utilizado como prova emprestada, tecnicamente, ele não serve como prova emprestada. Por quê? Porque a exposição do operador de luz ela é diferente do músico. Então, aí já entra uma contrariedade muito grande com relação ao uso da prova emprestada nesse caso. Um outro ponto, né? Um músico, até no post tem uma foto, né? A Thaís que fez aquela postagem, ficou sensacional aquilo. Tem a foto dos músicos utilizando protetores auriculares, né? Específicos para músicos. O músico, quando ele vai tocar num palco, ele não fica sem nada na orelha. Ele usa um protetor auricular, tá? Esses protetores, eles são feitos sob medidas para cada músico, cada um tem o seu. E eles são capazes de atenuar o ruído em até 50 decibéis. Não é um protetor auricular, ele não tem CA, é uma medida de engenharia. Dentro, né, da legislação de segurança, dentro das normas de segurança, o que se fala sobre a proteção dos trabalhadores? Primeira coisa que deve ser abordada, implantadas medidas de engenharia. Segundo, medidas administrativas. Se isso aqui não funcionar, entram a proteção individual e coletiva. Então, existe proteção que neutraliza a exposição ao ruído para o músico. Não é um EPI, é uma medida de engenharia, porque aquele protetor ele é feito exclusivamente para aquela pessoa, moldado conforme o canal auditivo dele e os canais do pavilhão auditivo que a gente chama de orelha, para que a pessoa não absorva as ondas sonoras do ambiente onde ela está. Então, tecnicamente, a avaliação da exposição ao ruído daquele caso foi totalmente desastrosa. Primeiro, porque levou em consideração uma prova emprestada de um profissional que tem uma função diferente da do reclamante, uma exposição ao ruído diferente da do reclamante. Se a exposição ao ruído é diferente, o laudo não deve ser utilizado como prova emprestada. Por quê? Porque o nível de ruído a que a pessoa está exposto é diferente. Segundo, não levou em consideração medidas de engenharia para proteção contra ruídos. Muito provavelmente o perito nem sabe que existe isso. E não é algo comum que as pessoas saibam que exista, tá? A gente só descobriu alguns pontos estudando o caso. Mas como responsável pela avaliação do caso, é dever do perito estudar o assunto. E o perito não fez isso. Ok? Então assim, ó, o que deveria ter sido realizado? Ah, mas não tinha show para fazer a avaliação. Os shows estavam cancelados.
Ok. Ou prorroga-se o prazo do processo para esperar ter um show e fazer avaliação, ou utiliza-se uma prova emprestada adequada ao caso. Isso a gente está falando da medição. Caracterizou tudo errado. O que deve ser feito? Recurso para o Tribunal Regional do Trabalho, para que seja solicitada uma nova perícia, nesse caso. Por quê? A quantidade de equívocos existentes na avaliação pericial é um absurdo. Muito grande a quantidade de equívocos. Então, nesse caso, o que a equipe, que defende ali a empresa da cantora deveria fazer seria isso: entrar com uma ação revisional no Tribunal Regional do Trabalho pedindo que seja revista a sentença e solicitar uma nova perícia apontando todos os equívocos que ocorreram na prova pericial, para que seja feita uma nova avaliação, uma vez que os shows já voltaram a acontecer, né? Então agora dá para fazer a perícia, tá? E seja considerada todas as medidas de engenharia para a neutralização da exposição ao agente ruído, tá? E aí, galera, é isso que eu bato muito na tecla aqui, de profissionais que não estão preparados para atuar como perito, que desconhecem, né, tudo que envolve a atuação do perito. Muitos vão lá, não tem EPI, o músico não tem como usar EPI, porque não tem protetor auricular, se ele usar o protetor ele não toca. Pô, é óbvio isso. Mas existe alguma outra coisa no lugar? O que a galera fica muito presa é no EPI, EPI. E nem sempre é o EPI que vai gerar a neutralização da exposição ao risco. A mesma coisa é quando a gente fala de insalubridade por agente biológico, de peritos que falam, não tem agente que neutraliza agente biológico. Por quê? Porque a avaliação ela é reta. Ela só lê o que está escrito ali. O profissional não pensa no que está envolvido na questão. Por exemplo, máscara para agente biológico. Só serve a N95 americana, que é própria para agente biológico. Não, a PFF2 serve, porque ela protege contra aerodispersóides onde está inserido o agente biológico. Macacão em Tyvek também serve. Por quê? Porque ele protege contra a contaminação pelos fluidos corporais, contra aerodispersóides também. É impermeável o negócio. Não tem macacão para proteção contra agentes biológicos. É óbvio que tem. O que acontece é que as pessoas não fazem a análise como peritos. O perito, ele é um expert. Ou deveria ser um expert. Ele tem a alcunha de expert. E dessa forma, ele tem que avaliar o caso de uma maneira global, como um todo, sobre todos os aspectos. E é isso que a gente vê muitas falhas. É isso que a gente vê, que nem reportar, na hora de responder o quesito, favor reportar seu item X do laudo pericial. Isso não é resposta de quesito. É um pé no saco responder quesito? E eu, quando atuava como perito, também não gostava de responder quesito. Mas era a minha atribuição, eu recebia por isso. Então eu tinha que responder. Porque no corpo do laudo pericial, no corpo do esclarecimento à impugnação, não tem a resposta daquilo que foi perguntado explicitamente ali. Tem uma série de contextualizações. Agora, se a pessoa pergunta, explica por que tal coisa é dessa forma, por que não considerou aquilo, não tem como isso estar no corpo do laudo. Então, tem muitos profissionais que querem ser chamados de expert, querem ter a cunha de expert, ganhar o dinheiro que o perito ganha, mas não querem fazer o trabalho que o perito deve fazer. E
se o trabalho não é bem feito, é papel do assistente técnico demonstrar isso nas contestações, como a gente fez hoje no caso que a gente analisou do Irã. Tá bom, galera? Bom, se a gente não tem mais perguntas, vou ficando por aqui no Pergunta para o Vagnão de hoje. A gente fez o caso do Irã, onde é uma avaliação de um laudo pericial envolvendo vínculo empregatício e agentes biológicos. Então, obrigado mais uma vez, Irã, por dividir o caso aqui com a gente, né? E tratamos aí sobre calor, sobre quesitos, sobre o caso da Nayara Azevedo, vários assuntos aí pertinentes ao assistente técnico. Bom, galera, a voz já está começando a ir embora, então eu vou ficando por aqui. Lembrando que semana que vem tem mais. Terça-feira, a live Perícia na Prática. Quarta-feira, Pergunta para o Vagnão. E segunda-feira tem mentoria com os alunos do Expert em Perícia. A gente vai começar nessa segunda o simulado de atuação como assistente técnico. A gente vai avaliar um caso na prática, um caso em que eu já atuei, e aí a galera vai fazer análise na prática para entender ali onde estão as questões, o que precisa estudar mais, o que precisa estudar menos, entender melhor os conceitos, fazer a atuação prática para quando tiver um caso, saber exatamente o que fazer, porque aqui com a gente é assim, é tudo na prática, sem enrolação. Valeu, beijo no coração.